Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, vamos abrir juntos, por favor, Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. A partir do versículo 6, por favor. Podemos ler? E entre eles achavam-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Por favor, capítulo 5. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Muito obrigado. Podeis assentar. Queridos, é bom estar de volta a esta casa para, reunido com vocês, poder bendizer, enaltecer o precioso nome de Jesus, como também pregar a sua preciosa palavra. Como sempre, eu também quero expressar a minha gratidão pela vida dos homens que Deus tem levantado para serem bênçãos para nossas vidas, cooperando com o reino na liderança desta igreja. Mais uma vez, minha gratidão, pastor presidente, que aqui também é meu pastor, pastor Roberto José. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela oportunidade que me é sempre dada. Eu tenho me inspirado no ministério de grandes homens, e o ministério do Senhor é um dos ministérios que me influenciam muito. Sua chamada, sua postura, sua família e aqueles que são liderados por ti refletem a unção de Deus na sua vida. Me refiro ao corpo de obreiros. Que Jesus vos use e vos abençoe cada vez mais. A minha gratidão aos obreiros, pastor Josué Moraes, muito obrigado, pastor, mais uma vez, como também o segundo vice-presidente é o pastor Tiago Lucena. Está por aqui? Certo. Receba a minha gratidão. Felipe, que foi me buscar, e o Hipólito. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E recebam, queridos, a paz do Senhor da minha esposa, Luana Rodrigues. Amém? Após a ministração, eu tenho 3 temas disponíveis em livros da minha autoria. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo, alguns princípios da liderança desse homem. Eu tenho um outro livro intitulado A Cruz de Cristo. São mensagens evangelísticas, desde o livro do Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. E eu tenho um outro título, Solteirismo e Namoro Cristão. Solteirismo e namoro cristão, o que a Bíblia ensina sobre essas duas fases. R$20 cada livro estará disponível após a ministração da palavra. Queridos, vocês poderiam repetir o tema para mim, por favor? Jovens, mantendo. Não, é você que vai falar para mim. 1, 2, 3, jovens. Pensei. Daniel é um livro onde se tem lições de
Políticas Externas, o livro onde se tem lições de superação, perdão, e um livro onde você aprende com alguns jovens, principalmente um jovem que envelheceu na presença de Deus fisicamente, como já nos disse o pastor, mas o seu caráter foi sempre renovado. Começa como um adolescente e se desenvolve ao ponto de chegar na idade de um ancião, fazendo a diferença em uma nação que não era a sua pátria. Daniel foi alguém que manteve, juntamente com seus amigos, a sua identidade. Quando falamos de identidade, tratamos-nos de características, perfil, qualidades, princípios, meios de identificação. É quando alguém te vê, te olha, te observa e através disso vê um Deus acima de todos. Através de nós as pessoas veem princípios. Através de nós as pessoas veem histórias. As pessoas veem culturas. Nós, através de nossas características, mostramos não apenas a nossa identidade, mas a identidade do meio, identidade do povo, do qual ou no qual estamos inseridos e desse povo fazemos parte. Por exemplo, quem te vê sabe que você é mulher de Deus, homem de Deus, mas há um outro tipo de característica que quem te vê sabe que tu és assembleano, assembleiana. Nosso culto tem características, tem identidade. Nossa leitura das Escrituras Sagradas e certas aplicações tem características, tem uma certa identidade. Nosso comportamento, o nosso modo de nos cumprimentarmos uns aos outros tem uma característica assembleiana. Então, quando se fala de identidade, estamos falando daquilo que é perceptível e que revelam características. Características de onde vim, história. De onde estou inserido, cultura. E para onde vou, futuro. Por isso você precisa saber quem é. Você precisa saber o que lê. Você precisa saber a quem adora. Você precisa conhecer as características do ambiente em que você congrega. Saber que ali tem protocolos. Protocolos não se mudam, protocolos se adaptam. Porque tais protocolos, quando se trata de culto, o evangelho, são baseados nas Escrituras Sagradas. Porém, esse tema se faz necessário, porque todos nós estamos debaixo de pressões. E há uma grande pressão na sociedade chamada pós-moderna, que é abra mão da sua identidade. Seja volúvel. O que é bonitinho é que eles falam, fluam. Ontem o rapaz me chamou, discordando de certas postagens minhas, e eu disse a ele, você tem todo o direito. Você não aguenta que discorde de você? Eu disse, você tem todo o direito de discordar, mas pelo menos me apresente argumentos plausíveis, senão eu vou te ligar, divide e a gente conversa. E a conclusão dele foi, o que importa é o respeito, viva o amor, viva a vida. Aí eu disse, respeito a quê? Segundo, viva a vida, óbvio, não tem como viver a morte. E viva o amor, amor a quê? E ele disse, você não respeita os diferentes? Eu disse, respeito os diferentes, eu só não dou moral para quem é imoral. Há uma pressão, irmão, para nós perdermos a nossa identidade. E a pós-modernidade está tirando de nós palavras como família, macho, fêmea, casamento, pastor, agora é coach, pecado, inferno, sangue, cruz, evangelho, Bíblia Sagrada. Não pode, não pode. O que importa? Pluralidade, respeito, amor, paz. Ou seja, essas coisas.
estão vindo e tentando suplantar palavras que definem raízes, palavras que definem identidade, como eu já disse, passado, história, presente, cultura, como também o lugar para onde vamos, futuro, esperança, nossos sonhos. Para isso você precisa preservar a sua identidade. Quando lemos Daniel capítulo 1, o que vemos? Um grande império, a senhora do mundo, Nabuco, o rei das nações. Deus deu as nações a Nabucodonosor. Deus fez com que ele crescesse. Deus quis punir Israel através do açoite da Babilônia. 3 vezes Nabucodonosor cercou Judá, conforme o versículo 1. Veio Nabucodonosor a Jerusalém e a cercou, a sitiou. Na primeira vez, ele recebeu a notícia de que seu pai havia morrido. Então voltou. Israel disse: ufa, dá para a gente continuar no pecado. Ele veio a segunda vez e teve assim a primeira leva. Daniel vai e seus amigos. O templo é invadido, os sacerdotes são mortos, famílias destruídas. E esses adolescentes, criados ouvindo a lei de Deus, esses adolescentes e jovens, criados no templo do Senhor, cultuando ao verdadeiro Deus, esses jovens que foram criados em lares que o nome de Deus era honrado, os nomes deles eram teológicos, ou seja, os nomes deles falavam de Deus. Eles agora perderam seus pais, eles agora perderam sua pátria, eles perderam o sacerdócio, eles perderam o livro da lei. A única coisa que Nabucodonosor não trouxe foi a arca da aliança. Deram um jeito de fugir com a arca, mas os utensílios foram trazidos. Versículo 2: o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei, como também parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar. Eu gostaria muito, isso é pedagógico para você guardar bem no cantinho, diga Sinar. Daqui a pouco a gente lembra. Para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor pega os utensílios que era do culto ao Senhor. Aqueles utensílios eram uma identidade do culto de Israel. Nós temos o perfil do nosso culto, os instrumentos, o microfone, a tribuna. Aqueles utensílios eram instrumentos de culto ao verdadeiro Deus, mas eram utensílios de prata, de ouro, e eram belos, homens cheios do Espírito Santo. Desde o Êxodo 24, foram instruídos por Deus a prepararem aqueles utensílios para o culto ao Senhor. O que Nabucodonosor faz? Pega o melhor e oferece na casa do tesouro do seu Deus. É Deus quem permite Nabucodonosor fazer tudo isso, porque está escrito no versículo 2: o Senhor entregou nas suas mãos. Só que daqui a pouco Nabuco vai esquecer quem é que está no controle. Ele pensa que é ele, mas não é. Deus está dando a Nabucodonosor todo esse poder. Agora perceba que Babilônia está em busca de identidade. Olha só, Babilônia está em busca de identidade. Versículo 3: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, qualidade religiosa, da descendência real, e dos príncipes, qualidade social. Versículo 4: jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, qualidade
física. Queriam uns caras bonitinhos, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, qualidade intelectual, que tivessem habilidade para servirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Capítulo 1, versículo 4, fala de qualidade comportamental. Isso é interessante. Ele quer estabelecer a Babilônia como senhora do mundo. Ele quer que todo mundo identifique a Babilônia não como uma nação que simplesmente recebe cativos, recebe escravos. Não, ele quer mostrar a Babilônia com uma identidade, a senhora dos melhores funcionários. E o que é que ele faz? Qualidade religiosa, tem que ser de Israel. Qualidade social, sangue azul, descendência real. Qualidade física, tem que ser bonito, cheiroso. Habilidade para servir no palácio. Habilidade comportamental. E que sejam jovens com capacidade intelectual, instruídos na ciência. Porque quem já lê, quem estuda, tem facilidade para assimilar outros tipos de conhecimento. Então, eles estão em busca de uma identidade. Ele quer estabelecer a Babilônia com esse tipo de gente. Agora, quando assim ele faz, até aqui ainda vai. Até aqui, normal. É um império. É um homem muito inteligente. Versículo 5. O rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos. Era um intensivão, para que no fim destes anos pudessem estar diante do rei. Interessante notar, é que para trabalhar no palácio de Nabucodonosor, ele quer gente de qualidade. Não há erro nisso. Todo mundo quer fazer o melhor, até nós, principalmente nós, melhor dizendo, precisamos também selecionar gente que tem preparo para certas coisas na igreja, para certas coisas na obra do Senhor. Como já foi dito aqui, o pastor disse, dentro em pouco, muitos de vocês na tribuna ou no meio da congregação estarão servindo ao Senhor, servindo a igreja. Não há nada de errado em se exigir qualidades em quem quer fazer as coisas para Deus, desde que estes convocados tenham tempo, espaço e como adquirirem tais habilidades. Até aqui, Daniel está tranquilo. E Daniel diz, tudo bem, vocês não querem gente de outras nações. Isso é interessante. Isso me chama a minha atenção de que modo? Olha só, versículo de número 3. Eu quero os jovens dos filhos de Israel. Babilônia não é a senhora do mundo? É. Nabucodonosor não tinha muitos jovens de várias nações debaixo do seu poder? Sim, mas ele está de olho nos crentes. Ele está de olho em quem crê em Deus. Ele está de olho em quem cresceu ouvindo a palavra. Ele está de olho em quem canta os salmos ao Senhor. O inimigo não quer quem está lá fora, porque quem está lá já é dele. O inimigo quer os nossos jovens, as nossas moças, mas estes já têm dono, já foram comprados pelo sangue de Jesus. Eles querem os jovens de Israel. Por quê? Porque é aqui que está a nossa identidade. Eu quero os filhos de Israel. Israel, povo que Deus governa. O que é a igreja? Povo através do qual Deus mostra seu governo. A igreja é o reino de Deus,
é partícula do reino de Deus, é o início do reino de Deus, é a representatividade legal do reino de Deus. Segundo lugar, eles devem ser jovens de boa aparência. Crente é bonito, tem uns que não banham, né? não se cuida, mas quando eles começam a estudar a Bíblia, eles sabem que tem que se cuidar, ficar bonitinho. Jovens de boa aparência. Além disso, tem o brilho do Espírito Santo. Instruídos em toda a sabedoria, instruídos em ciência, entendidos no conhecimento. É por isso que ele quer os filhos de Israel, porque desde a infância, Deuteronômio 6, os pais treinavam os filhos para a glória de Deus, andando no caminho, assentando à mesa e deitando a cama. O pai, Bíblia para dentro, Bíblia para dentro, Bíblia para dentro. Os meninos iam crescendo inteligentes. Aí Nabuco disse: eu não sou bobo, eu quero os filhos dos crentes, porque eles já têm intimidade com uma biblioteca. Eles sabem que aqui tem regras comportamentais. Olha que coisa interessante. Nabucodonosor quer os filhos do povo de Deus. E mais um detalhe: eles têm que ter habilidade para assistirem no palácio. A expressão assistir aqui não é sentar na frente da televisão, vem de assistência, serviço, sabe se comportar em certos ambientes. Chegou a pessoa mais velha, levanta e dá lugar para a pessoa mais velha. Chegou uma autoridade, você fica de pé e cumprimenta aquela autoridade. Não sabe o nome das pessoas? Pergunta. Sabe se comportar em certos ambientes que se exigem certos comportamentos. O cruzar das pernas não mostra as coxas. Ficar de pernão aberta. Já teve culto aí que eu preguei que nem dá para colocar o vídeo no meu canal. O obreiro mete um dedo no nariz e mete nos ouvidos e come a cera. Ou seja, pessoas que não conseguem prestar atenção em que tipo de ambiente estão para poderem assistir no palácio. Eu já cheguei em alguma loja para comprar alguma coisa e a irmãzinha estava na recepção. Quanto que é? O preço está aí, senhor. Pastor Eliseu. Falei, até a próxima. Ou seja, gente que está sendo paga para trabalhar, mas está roubando do patrão. Porque foi paga para trabalhar, não para ficar no WhatsApp. Então o tempo, você está roubando do seu patrão o tempo que ele foi pago para trabalhar. Aí perde o emprego. Vou fazer campanha para Deus abrir a porta. Entrega currículo. A empresa consulta a outra empresa de onde ela saiu ou de onde ele saiu. E aí, como foi o trabalho aí? Preguiçosa, fofoqueira e tudo é o sangue de Jesus. Aí, meu irmão, não tem campanha certa, porque você não sabe se comportar em palácio. Tem coisas que você precisa pensar. Não é na unção, não é no manto, não é no joelho. Não, o Espírito Santo não dá aula de português. Abra o livro e vai estudar. O Espírito Santo não dá aula de grego e hebraico. Ele já inspirou os autores para escrever. O Espírito Santo não dá aula de hermenêutica. Não estou te enganando, é sério. O Espírito Santo não dá aula de exegese. Se você é obreiro, tem que aprender, tem que estudar. Só que quer ter ministério de palácio, mas não quer estudar para se comportar quando chegar no palácio. Aí, irmão, fica em ministério de cabaninha, invejando os outros. Olha lá, só chegou porque tem costa quente. Só chegou porque alguém colocou. Sim, alguém colocou. Deus coloca, Deus levanta alguém para colocar. Mas se chegou lá é porque pagou o preço que você ainda não pagou. Crescei na graça e no conhecimento.
errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, meu irmão, esse Daniel, com seus amigos, foram selecionados para se destacarem no palácio da Senhora do Mundo, a Babilônia. E aí, se não tivessem conhecimento, não, isso aqui não é lugar de crente, não. Olha, Nabuco, tu vai morrer, praga. Tu matou os sacerdotes, tu matou minha mãe, tu matou meu pai, não quero nada que vem de tu. Não, eles ficaram observando e disseram, é aqui que a gente vai se destacar. Quando chega no versículo 6, entre eles, os filhos de Israel, entre eles, os filhos de Israel, não é acima deles, são filhos de Israel. Eram muito jovens, como esse grupo aqui, mas de repente o texto vai contar a história destes. Então diz a Bíblia, entre os filhos de Israel, que foram selecionados pelo Nabucodonosor, se achavam os filhos de Judá, descendente de Jacó, que vieram de Abraão. Ok, eles eram chamados de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes são os nomes originais. Eu disse que Babilônia também estava em busca de identidade. Queria se consagrar como a senhora do mundo. Por isso, só queria funcionários com qualidades. Qualidade religiosa dos filhos de Israel. Qualidade social, da linhagem real e príncipe. Daniel tinha sangue azul, descendente de rei, Judá, de onde veio Davi, Jesus, leão da tribo, entendeu? Daniel tinha sangue azul. Nabuco não é bobo. Qualidade física, boa aparência, sabe se vestir, troca meia, né? Cheirosinho. Qualidade intelectual, inteligente, capacidade para aprender, estudar, assimilar. Ele quer identidade para a Babilônia. Só que de repente, querer identidade, tudo bem. Você quer seu perfil? Tudo bem. Quer o perfil do seu império? Legal. A gente não é contra uma nação se destacar, uma nação se desenvolver, mas de repente, irmão, olha o que ele inventa. Vamos mudar o nome desses meninos que têm uma identidade. Aí não. Versículo de número 7. Daniel, tiraram dele o seu nome, que significa Deus é meu juiz, e deram-lhe o nome de Beltesazar, ou seja, que Bel proteja o rei. Ou seja, Deus é meu juiz. Não, Jeová é meu juiz, não. Chega de no seu nome está escrito que há um Deus que julga. Vamos colocar em você um desejo que temos. E qual desejo que vocês têm? Que Bel, Deus da Babilônia, proteja o rei. Daniel, você vai ser alguém que quando olharem para você, não vão se lembrar do seu Deus, vão se lembrar de Nabucodonosor, e que o Deus de Nabucodonosor protegerá Nabucodonosor. Olha só, chamaram Ananias, cujo nome significa Jeová é misericordioso, e disseram, a partir de agora, seu nome é Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Pegam o nome dos rapazes, tiram a identidade externa e colocam uma nova identificação externa. Você agora vai ser um lembrete da nossa deusa sol. Misael, que significa quem é como Deus, é uma pergunta retórica, que a resposta é óbvia. Não há ninguém como Deus. Então, tiraram de Misael quem é como Deus e colocaram Mesaque, quem é como Vênus, ou seja, ironizaram o nome do rapaz. Tiraram a glória de Deus
e colocaram glória de deuses. Azarias significa Deus ajuda. Aí com esse aqui, irmão, passaram do limite, é colocar Abidnego, servo de Nego, um deus também da Babilônia. Então, os nomes foram trocados e vinculados a divindades pagãs: Bel, Marduk, Vênus, Nego. Agora, interessante é que eles conseguem alterar o nome quando eles querem estabelecer o nome deles. Ou seja, eu preciso de sua atenção agora. Babilônia, em busca de identidade, remove ou tenta remover a identidade de quem já tem. A Babilônia, que ainda não tem identidade, em busca de identidade, quer ter sua identidade, removendo a identidade de quem já tem identidade. Irmão, esse mundo é volúvel, tudo nele muda. Por que a igreja é sempre perseguida por filosofias? Porque ela não muda a sua base, ela já tem uma identidade definida, ela já tem um nome definido. A igreja já tem identidade. Eu vou repetir, por isso que tu tem que ficar ligado. A igreja já tem história, a igreja já tem cultura e a igreja já tem futuro. O mundo não tem história, não tem cultura e não tem futuro como a igreja tem. Porque para eles a história de qualquer um é verdadeira história. Para a igreja não. Para a igreja só uma história é verdadeira. E essa história vai do Gênesis ao... É isso aí. A gente tem história, meu irmão. A nossa história não é desde o dia que você disse: você, Jesus, como é Senhor Salvador. Não. A nossa história não é porque Deus amou o mundo de tal maneira, e os discípulos pregou, e vai ganhar o mundo, e Paulo chegou na Europa, e os Estados Unidos, e Daniel Berg com navio. Não. A história da igreja está em Deus desde o Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aleluia! A nossa história vem de lá. Antes que houvesse haja cruz, houve haja luz. Isso quer dizer que nós cremos no Cristo da cruz do mesmo jeito que cremos no Criador do céu e da terra. Agora, nós temos processos, a Bíblia já vem falando da gente, e nós temos uma esperança futura, e querem arrancar a nossa identidade. Lembra que eu disse que os nomes deles eram teológicos? Os nomes deles falavam de Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Deixa eu ver o nome do outro aqui, que é um monte de nome. Deus é o meu juiz. Aí vem o parceiro, o amigo, Ananias. Deus é misericórdia. Olha o equilíbrio. Deus é juiz e Deus é misericórdia. De repente vem o outro, Misael. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Aí vem Azarias. Ninguém, porque ninguém ajuda como Deus. Ou seja, os nomes deles eram teológicos, falavam de Deus. E aí é que entra as guerras existenciais. Como esse mundo quer tirar de nós a nossa identidade, pensando eles que são nossos donos, e alguns assimilam essa guerra
e aceitam o mundo lutar contra a nossa identidade, os meninos estão perguntando: o que é que eu sou? E as meninas: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Os homens em busca de identidade. Como já foi dito pelo pastor aqui, a gente não precisa mudar, a gente só precisa manter, porque quem nos mudou foi Ele, quem nos transformou foi Ele. Ele já nos deu uma identidade, a gente só precisa manter. Agora, essas perguntas existenciais, irmãos, sinto muito, pode me criticar aí nos comentários, pode criticar. Essas perguntas é falta... Tá tudo aqui. Isso quer dizer que já temos uma identidade estabelecida. Quem é que começa dando nome na Bíblia? Deus. Deus olhou para a luz e disse: o nome vai ser dia. Olhou para as trevas e disse: o nome vai ser noite. Olhou para o homem e disse: Adão. Vou perguntar agora: quem é que aparece dando nome na Bíblia? Então, quem é que define identidade na Bíblia? Mas quando a gente chega em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, diz assim: e os homens de Babel, na terra de Siná. Eu só pedi para vocês repetirem uma palavra: Siná. E os homens de Babel. Onde é que Daniel está aqui, hein? Babilônia. Na terra de Siná. Babilônia é a evolução de Babel. Todo o sistema babilônico na Bíblia é uma continuação da rebeldia iniciada lá em Gênesis 10 e 11. Babilônia é a multiplicidade de Babel. Lá é só o início, tipo Jerusalém, com Davi, Jebus. Quando ele conquista, depois dele se torna Jerusalém. E para a igreja, Nova Jerusalém. Então vem Babel, que se estabelece como Babilônia. E o que eles dizem lá no Gênesis? Vamos fazer uma torre e vamos tornar grande o nosso nome. Mas quem é que dá nome na Bíblia? Deus. Vem Babel, a mãe de Babilônia, e diz: vamos estabelecer o nosso nome. Nós é quem vamos dar nome, dar identidade agora. Aí Deus diz: não vai, não. Deus desceu, confundiu as línguas. E agora, o que Babilônia, Babel estendida, quer fazer? Quer impor seu nome a quem já tem nome, tirando o nome de já quem tem nome. Ou seja, a Bíblia começa: é Deus que dá o nome. Aí vem Babel: nós vamos dar o nosso nome. Babel se estende, se torna Babilônia, olha para os homens e diz: nossa identidade é tirar a identidade de vocês e colocarmos a nossa identidade em vocês. Babilônia, em busca de uma identidade, faz isso, destruindo qualquer identidade que possa competir com a sua identidade. Sendo ela senhora do mundo, ela tem seus deuses. Qualquer pessoa que em seu nome tivesse o nome de um outro Deus, esse nome deveria ser arrancado dessa pessoa, porque a única identidade seria: todos servem aos deuses de Babilônia. Essa essência babilônica vem desde Babel
E isso até hoje acontece. Embaixadas dos outros países em certas nações é o quê? É a identidade de um outro país dentro daquela nação. Dentro de uma embaixada de um outro país qualquer, aqui no Brasil, dentro daquela embaixada, as leis daquele outro país dominam na embaixada. O Brasil não tem nenhum direito ali. O domínio é do outro país, sim ou não? Ou seja, a embaixada é a identidade de uma nação dentro de outra nação. Bandeiras, cada bandeira levantada é uma identidade estabelecida. Quem estuda a história sabe disso. Grandes impérios fizeram isso. O que Roma fazia? Colocava bandeiras com símbolos: porco, águia. A Bíblia fala de Cesareia, ou seja, um ambiente com muitas imagens de César, o Talibã. A primeira coisa que fizeram foi estabelecer bandeiras, foi voar, mostrando, através de aviões, óbvio, mostrando suas bandeiras. Ou seja, temos a nossa identidade, temos a nossa característica. Os grupos LGBT criaram sua bandeira colorida. E tem crente dizendo: é o arco-íris, foi Deus que criou. O arco que Deus criou tem 7 cores e não 6. Para estudar um pouquinho. Então, querem criar sua bandeira multicolorida. E aí está impondo sua identidade, suas características, através de símbolos para serem identificados. E como eles estão sendo identificados? Pela feminilização dos homens, masculinização das mulheres, desenhos animados, começou moda, música, até brinquedo antiestresse. Pegou, né? Eu posto, eles derrubam. Aí eu falei pro rapaz, onde ele falou assim pra mim: você postou, mas você tirou, cadê sua coragem? Falei: eu não tirei, derrubaram, mas eu vou pregar amanhã e quero ver quem é que vai derrubar. Eles impõem a identificação deles. Ou seja, cada país quer pôr sua característica, quer pôr, impor, não é pôr, impor a sua identidade. Agora, por que querem fazer isso com os jovens de Deus? Por que querem fazer isso com os meninos de Deus? Primeiro lugar, os nomes deles ameaçavam os deuses e a identidade dos deuses da Babilônia. Vou repetir para você anotar bonitinho. Os nomes de Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram uma ameaça à identidade dos deuses de Babilônia, porque cada deusezinho tinha seu nomezinho, e eles queriam colocar os nomezinhos dos deusezinhos nos servos do Deus Altíssimo. E aí, vamos tirar a identificação externa que a gente coloca na mente deles, a identidade babilônica. E o que eles fazem? Eles chamam os meninos pelos nomes dos deuses. Depois, eles são chamados de cativos. Vocês leram comigo? Daniel capítulo 5. Belsazar olhou para Daniel, que já era um grande homem, e disse assim: ora, você é um dos cativos dos filhos de Israel. Porém, um dia, Deus se propôs a devolver a identidade dos seus servos. De que modo, irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são, originalmente falando, Misael, Ananias e Azarias, quando lançados na fornalha, o Senhor operou o livramento. No capítulo 3, tu lembras como foi que Nabucodonosor chamou os 3 jovens, chega na porta da fornalha e grita: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus
Deus Altíssimo. E a verdadeira identidade de Daniel? Isso aqui tu tem que dar um glória, bem lindo, porque isso aqui é para nós também. Daniel 9:23, Daniel 10:11 e Daniel 10:19. O anjo do Senhor falou para Daniel: Daniel, você é amado no céu. Aleluia! Ou seja, olhavam para eles e chamavam eles de servos de Nabucodonosor e dos deuses da Babilônia. Na fornalha, Nabuco reconhece: eles não são meus servos, nem servos dos deuses, são servos do Altíssimo. Aleluia! E quando o anjo do Senhor desce para conversar com Daniel, 3 vezes o anjo diz: tu és amado lá em cima. Eu não sei o que fizeram com vocês aqui, Daniel. Aí Daniel disse: lançaram meus amigos da fornalha, me lançaram na cova, mataram todos os meus parentes. Eles me odeiam, mas o céu te ama, Daniel. Essa é a sua identidade. Aleluia! Eu não sei se você está preparado para receber o que eu vou falar, mas eu vou falar, e se não estiver preparado, o que eu vou te falar vai preparar você. Eles tentaram contra os nomes dos servos de Deus, como tentam até hoje, através de memes, palhaçadas, calúnias e até nossas fraquezas. Mas em nome de crente, quem manda é Deus. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se alegre porque eu escrevi o seu nome no livro da vida. E quando ele vier, diz a Bíblia que ele tem um novo nome para nos dar. É ele quem manda no nosso nome, irmão. A identidade da igreja é guardada por Deus. Ou seja, os nomes de cada um dos servos eram uma ameaça para a identidade dos deuses da Babilônia. Porque quando eles pensavam que os deuses deles julgavam, o nome de Daniel é: só Deus julga. Quando eles pensavam que era Nabuco que estava cuidando dos outros, aí vinha Misael e dizia: não, essa é a misericórdia de Deus, não é em nós. Aí quando eles levantavam um outro Deus para ser adorado, o terceiro amigo levantava e dizia: ih, não tem ninguém igual ao nosso Deus não, rapaz, nosso nome é... Os nomes deles afrontavam os deuses da Babilônia. Segundo lugar, a literatura deles, a literatura dos jovens, confrontava a cultura, a identidade da Babilônia. Porque literatura determina cultura. Cuidado com o que você lê. Vou repetir. Literatura determina cultura. Literatura determina cultura. Cultura determina identidade. O que você está lendo? Quem está formando o seu caráter ou o caráter de seus filhos? A resposta é lei de Deus. Onde Daniel aprendeu que a comida de um império idólatra contaminava? Onde? Na lei. Eu dei a resposta, não falou, vou repetir. Onde Daniel aprendeu que comida de terra idólatra contamina? Na lei de Deus. Onde Daniel aprendeu que não se prostra perante ídolos? Lembra do capítulo 1. Nabucodonosor disse: eu quero homens jovens, sábios, inteligentes e entendidos em toda a ciência.
E qual era o tipo de conhecimento que primariamente eles assimilavam? A palavra de Deus, desde a infância. Deuteronômio, capítulo 6, nos deixa isso claro. Então, a lei de Deus, que para muitas pessoas é algo duro, pesado, quando você vai ler para quem recebia a lei diretamente, eles não pensam como as pessoas pensam hoje. Salmo 19:7 é um exemplo, eu coloquei aqui. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Agora, tem tudo a ver com Daniel, ó. E dá sabedoria aos simples. Irmão, quando eles estudaram durante os 3 anos, eles se tornaram os melhores. Chegou o momento das perguntas. O rei fazia a pergunta, aí os meninos tinham dificuldade de responder. Aí esses 3 levantavam a mão e se destacavam entre todos. E diz o texto: Deus deu graça a Daniel e aos seus amigos. Versículos 17 a seguir, do capítulo 1. A palavra que eles estudavam, Salmo 19, verso 7, diz que a palavra de Deus dá sabedoria para quem é simples. Eles tinham, pela palavra de Deus, sabedoria comportamental. Diz ainda o texto, Salmo 19, 7, que o mandamento do Senhor ilumina os olhos. Isso quer dizer que a palavra de Deus dá discernimento. Então Daniel disse, estudar eu quero, o emprego eu quero, mas a comida do rei é contaminada e contaminável, porque é entregue a ídolos, e eu decido no meu coração não se contaminar. De onde vem esse discernimento? Do estudo da palavra, desde Levítico. Então, a palavra de Deus vai nos dando discernimento e sabedoria comportamental. Se alguém perguntasse, Daniel, você não vai se alimentar dessa comida aí? Não, eu prefiro o jejum. Bora comer aqui legume, mas comer isso aí eu não como não. Daniel, esse desejo está vindo de onde? Eu creio que Daniel lembrou do Salmo 119, verso 34. Salmo 119, verso 34. Senhor, dá-me entendimento, eu guardarei a tua lei e vou observá-la de todo o meu coração. Irmão, era uma prática comum entre eles amarem a lei do Senhor, amarem a palavra do Senhor. Eu também imagino outro falando com Daniel: Daniel, você tem que comer da comida, você tem que ser chamado por esse nome com maior orgulho. Por quê? Porque os tempos mudaram, Daniel. Aqui em Babilônia os negócios é atualizado. Esse negócio de seu comportamento diferenciado é coisa do passado, Daniel. Os tempos são outros. Aí o comportamento de Daniel equivale ao Salmo 119, verso 52. É que eu me lembro dos mandamentos antigos do Senhor. Eu não preciso de inovações, eu não preciso de novidade, porque já está aqui, passado, presente e futuro. Já está tudo aqui do que eu preciso, rapaz. Daniel, você já perdeu tudo. Tiraram a lei, livro, queimaram tudo, tiraram o templo, mataram seus pais, mataram os sacerdotes. Você já perdeu tudo, Daniel. Mas ele tinha uma literatura guardada aqui. Salmo 119, verso 61 diz assim, bandos de ímpios tiraram tudo que eu tinha, mas não me tiraram a lei de Deus. Não me tiraram a palavra de Deus. Olharam para Daniel e disseram: Daniel, tu tem que ser descolado. Daniel, tu só tem 3 amigos, você está começando a Abednego, Daniel. Olha o tanto de gente que tem aqui, Daniel, para te seguir. Tu tem um monte de seguidor, Daniel. Olha o tanto de gente aí, Daniel, para gritar com você, para dançar com você, para apoiar você. Você tem que ter mais amigos, tem que ser mais descolado. Aí a resposta e o comportamento de Daniel está na lei de Deus, no Salmo 119, verso 63. Eu sou companheiro só daqueles que temem a palavra de Deus.
Daniel, se você se adaptar à Babilônia, você vai ficar rico, rápido e fácil. A resposta de Daniel está no Salmo 119, verso 72. A lei de Deus para mim é melhor do que prata e ouro. Daniel, como é que você teve capacidade com seus amigos de superar a inteligência de todos os jovens aqui na Babilônia, Daniel? Salmo 119, verso 98, a palavra de Deus me torna mais sábio do que os meus inimigos. Daniel, como que você rejeita a comida do rei? É picanha, Daniel. É o melhor que a gente pode comer aqui, Daniel. Não é que o Salmo 119, 103 diz que as palavras de Deus é doce ao meu paladar, é mais doce do que o mel. Não tem alimento melhor que a palavra. Você já percebeu que Babilônia, irmão, capítulo 1, comida. Capítulo 5, comida. Aí você olha para Daniel no capítulo 1, jejum. Capítulo 5, você olha para Daniel, ele não está no banquete. Capítulo 10, você olha para Daniel, jejum. Você percebe que no capítulo 3 tem culto aos homens. Os amigos de Daniel não se prostram. Capítulo 6 tem culto ao homem. Daniel não se prostra. Era cultura, mas a literatura, o que eles estudavam, ensinou outra coisa. Tem vingança e inveja na Babilônia, Daniel. Aí Daniel não guarda mágoa da morte dos pais, nem dos sacerdotes. Daniel simplesmente interpreta sonhos. E Daniel dá conselhos para o desenvolvimento daquele ambiente. E Daniel até intercede. Escute-me, por favor. No capítulo 2, o rei queria matar todos os sábios. Daniel entrou na presença do rei e disse assim: não mata os caldeus. Quando você lê o capítulo 3, olha como a Bíblia nos ensina. Quando você lê o capítulo 3, os caldeus, que por causa da intercessão de Daniel no capítulo 2 não morrerão, são eles que no capítulo 3 ordenam, pedem que Sadraque, Mesaque e Abednego sejam lançados na fornalha. Aqueles por que Daniel intercedeu com seus amigos no capítulo 2 para que não morressem, foram os mesmos que desejaram a morte dos amigos de Daniel no capítulo 3. Era a cultura da Babilônia, mas Daniel não tinha essa cultura. E é claro que há diálogos. Era uma terra de muitos jovens. Eu caminho para a conclusão para você tomar posse disso e nunca mais esquecer e firmar sua identidade. Nos diálogos deles, Daniel, o povo aqui come demais e vocês jejuam. Aí Daniel respondia: é que a gente se alimenta do que vem de cima. A gente deixa de comer da terra para se encher daquilo que é do céu. E funciona, Daniel. Faz o teste e você vai entender o que é que eu estou falando. Daniel, a cultura aqui é se prostrar diante de vários deuses. Vocês só adoram um Deus? Por que, Daniel? A resposta era: porque o nosso Deus é único. Mudamos os nomes de vocês para a identidade babilônica, mas vocês não se comportam como se fossem babilônios. Estamos na Babilônia, mas a gente é de Jerusalém. A gente não é daqui. A gente já tem uma história, a gente já tem uma cultura. Terceiro e último lugar. Primeiro, o nome deles era uma afronta aos deuses da Babilônia. Segundo lugar, a literatura deles era uma afronta às leis, às literaturas e ao conhecimento da Babilônia. Terceiro e último lugar, o futuro daqueles três jovens afrontava, confrontava a identidade da Babilônia, irmão. Por que eu digo isso? Porque Jerusalém para eles, posso tirar aqui? Eita! Jerusalém para eles não era só passado de onde viemos. Jerusalém para eles
também era futuro, porque Jeremias profetizou que Jerusalém seria restaurada e eles retornariam para lá. Olha só, se eu posso ler, diga amém. Abre comigo, rapidinho, Jeremias 34. Olha, eles queriam que aqueles jovens assimilassem toda a identidade babilônica. Mas eles tinham uma promessa, 33, Jeremias 33. Jeremias 33. A gente vai lendo e dando glória, que é assim que assembleano lê, é a nossa identidade, tá? Não gostou, vaza. Jeremias 33, 6, olha como é que a gente lê a Bíblia, quer ver? Eis que eu trarei para essa cidade saúde, cura, vou lhes manifestar abundância de paz e verdade. Olha o 7, removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro dos filhos de Israel, e os edificarei como ao princípio. Olha o versículo 8, eu vou purificá-los de toda maldade que pecaram e perdoarei suas maldades. Olha o 10, neste lugar que todo mundo fala que está desolado, sem homem, sem animal nas ruas, que está assolada, sem morador, ainda nessa cidade vai se ouvir voz de gozo, de alegria do esposo, da esposa, dizendo: louvai ao Senhor dos exércitos. O versículo 11 é muito forte. Louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, seu amor dura para sempre. Louvai ao Senhor dos que trazem ofertas à casa do Senhor. Eu farei voltar os cativos como ao princípio, diz o Senhor. Irmão, Daniel conhecia ou não a palavra? Se você ler o capítulo 7, 8 e 9, você vê que Daniel ora e lê a lei de Deus e a palavra de Deus. Por isso ele não deixava a Babilônia entrar. Por isso ele não assimilava a cultura da Babilônia. Por quê? Porque ele tinha uma esperança de uma Jerusalém futura. Ai, meu Deus do céu. Você já viu Daniel orando em Daniel capítulo 6? A Bíblia diz que tinha janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Só que a esperança de Daniel futura não era só a Jerusalém terrenal. No capítulo de número 2, Nabuco teve um sonho. Aí acordou, quando abriu os olhos, esqueceu o sonho. Aí chamou todo mundo e disse: eu preciso de ajuda, vocês têm que me dizer o sonho que eu tive, porque é um sonho futuro, é um sonho futuro, é um sonho futuro, é um sonho futuro. Aí vieram os macumbeiros tudo, e de repente ninguém conseguiu interpretar nada. Por quê? Porque quando Deus abre o céu, é só para quem é do céu. Deus não abre o céu para quem é do inferno. Aí o rei disse: eu vou meter a espada na cabeça de todo mundo, mandar matar todo mundo. Daniel entrou e disse: faz isso não, tem crente aqui. Me dá tempo. Tempo pra quê, Daniel? Me dá tempo. Pra quê, Daniel? Para eu orar. Aí Daniel vai orar com os amigos. Ananias, Misael, Azarias, vamos orar, porque se a gente não souber o que é que o rei sonhou e não interpretar o que é que o rei está pensando, o que quer fazer futuro, das coisas de Deus para a vida dele, vai matar os sábios tudinho e vai matar nós todos. Os meninos caem de joelho, bora orar. E começaram a clamar: irmão, tu tem que ser amigo de quem ora, irmão. Aí os 3 se ajoelharam com Daniel. Revela, Senhor, o sonho para nós. Revela, Senhor, o sonho para nós.
Revela, Senhor, o sonho para nós. De repente um deles se levantou no meio. Quem era? Daniel. Daniel se levantou no versículo 22 do capítulo 2 e disse assim: ele conhece o profundo, ele conhece o escondido, ele conhece as trevas, ele mora na luz. Aleluia! Essas palavras de Daniel já está claro que Deus já revelou o sonho. Daniel chamou o camarada que ia meter a espada no pescoço de todo mundo. Disse: me leva lá na presença do chefe. Me leva. Rapaz, o rei está nervoso. Ele vai acalmar agora. Me leva lá na presença do rei. Entrou Daniel na presença do rei. Aí Nabuco olhou para o Dani e disse: Daniel, você sabe ou não sabe o sonho? Sei. E a interpretação? Sei. Você sabe? Tu tens essa capacidade? Olha a resposta de Daniel: em mim não. Não, Daniel, aqui na Babilônia quem tem. Ele diz: eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. De Jerusalém não é quem tem. Quem tem recebeu. Porque ninguém tem nada se ele não der. Ninguém tem nada se ele não revelar. Então conta se você sabe o que é que eu sonhei. Aí Daniel ainda diz assim: tu estava na tua recâmara de dormir. É óbvio, tá dormindo, eu estou na cama. Tu estava na tua recâmara de dormir, quando encostaste a tua cabeça, eis que tu vistes uma grande estátua. Continue. Cabeça de ouro. O peito e os braços de prata. O ventre de cobre. As pernas e os pés, barro e ferro. Verdade! Daniel, eu sonhei isso mesmo, Daniel. Mas Daniel, o que isso quer dizer que eu não entendi? Foi nada. Segura que Deus me deu a interpretação. Na minha terra, na minha cultura, o Deus da minha identidade faz as coisas completas. Aqui não é sabedoria de Babilônia, não. Aqui é sabedoria do céu, Nabuco. O que tem mais, Daniel? Calma. Você olhou para cima e viu uma grande rocha. Eu vou repetir isso aqui só para quem lê Bíblia. Você viu uma grande rocha. A rocha desceu sem ajuda de mão de homem. Como é que é, Daniel? A rocha desceu sem ajuda de homem algum. Porque qualquer homem pode produzir filho, mas só Deus se faz filho no ventre de uma virgem. Ele veio sem ajuda de mão de homem. Qualquer homem pode morrer, mas só um ressuscitou pelo seu próprio poder. Eu já estou explicando de que rocha Daniel estava falando. Verdade, Daniel. A estátua é do jeito que tu está falando. E eu vi essa rocha mesmo aí descendo sozinha, sem ninguém empurrar, Daniel. Agora, fala para mim, o que é isso, Daniel? A cabeça de ouro é você e seu reino, seu império. Tu és a cabeça de ouro. E depois, braços e peito de prata são duas nações que vão se unir. Então a cabeça de ouro é você, Babilônia. O peito com braços de prata são dois reinos que se unirão. Daniel 6, medos e persas. O terceiro, que é o ventre de cobre, Alexandre o Grande, Grécia. Virá um quarto reino, mistura de força com fraqueza, ferro com barro, Roma, que é os pés. Só que você viu a rocha.
Então, rei, já tem o Império Babilônico, é a cabeça do ouro. Já tem o Império Medo-Pérsia, os braços ao peito de prata. Já tem o Império Grécia, Alexandre o Grande. Já tem o quarto, que é Roma. E aí, acabaram os impérios, ainda falta o reino. Esse reino não é da terra. Esse reino não é de baixo. De onde é esse reino? Tu viste que o reino vinha de cima. A rocha desceu e começou a fazer o quê? Esmagou as pernas, esmagou o ventre, esmagou o peito, esmagou a cabeça. Irmão, o rei já estava tremendo no trono. Daniel disse: calma aí, você viu mais. Foi o que, Daniel? A rocha cresceu, 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 cresceu. Eu falo e você repete o que Daniel falou. Eu falo e você repete comigo. Diga: a rocha é o reino que no tempo certo vai descer, vai destruir, vai vencer, vai anular e vai reinar em toda a terra eternamente. E o rei desse reino Egito caiu, mas o reino dele não vai cair. Babilônia caiu, mas o reino dele não vai cair. A Grécia caiu, mas o reino dele não vai cair. Roma caiu, mas o reino dele não vai cair. Catolicismo caiu, vai cair, mas o evangelho nunca vai ter fim. O rei é Jesus, 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 o rei é Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.